Perguntinha rápida para você que está aí assistindo esse vídeo. Como você acha que se sentiria se descobrisse que o presidente do teu país usa o Hamas, grupo terrorista, como fonte de informação para fazer pronunciamento em TV aberta, rede nacional? Bom, se você não sabe ainda, daqui a pouquinho vai descobrir, porque é exatamente isso que está acontecendo por aqui no Brasil, tá? Esse é o nosso tema principal de hoje. A gente vai conversar também a respeito do caso Adélio, é isso mesmo, porque abriram uma terceira investigação sobre o caso, supostas ligações com o PCC. Eu vou mostrar para vocês como o brasileiro tem memória curta. A gente começa aqui falando sobre Venezuela e Guiana. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ontem a gente conversou a respeito da queda de sanções que a Casa Branca, né? Os Estados Unidos tinham sanções contra a Venezuela e derrubaram, né, essas sanções. Expliquei para vocês o motivo pelo qual isso está acontecendo, né? A gente tem um conflito no Oriente Médio, a possibilidade dele se agravar nas próximas semanas é muito grande, o preço do barril do petróleo vai disparar e os Estados Unidos vão precisar de um fornecedor, né? Então, infelizmente, né, tiveram que fazer isso aí. Não dá para reclamar, né? Existe uma demanda e eles precisam. Produzem muito, mas não são ainda, né, autossuficientes. Pois bem, o que vocês acham que acontece quando a Venezuela ganha esse poder de barganha? Essas sanções são derrubadas e o país, subitamente, do nada, inesperadamente, passa a ser parceiro de negócio dos Estados Unidos. Sabe que tem os americanos, que tem a Casa Branca, meio que no bolso. Tá aí a resposta. Essa matéria no canto da tela. Eles vão decidir se podem anexar 70% do território da Guiana. É isso. Ed, mas a Guiana é da Inglaterra, eles não vão se meter com a Inglaterra. Não, gente, a Guiana já é independente há muito tempo. A Guiana francesa é que ainda é uma colônia da França. Tá? Então, é isso. Isso aí é resultado, não é coincidência. Isso está acontecendo logo depois da queda dessas sanções, porque a Venezuela acha que tem os Estados Unidos sob controle e que os americanos não vão fazer nada caso o Maduro tome essa decisão. Tá? Isso é só a título informativo para vocês saberem com quem o Brasil está alinhado, né? Você já sabe, mas está aí. Porque de qual lado vocês acham que o Lula vai ficar? Vamos falar do caso Adélio aqui, pessoal. Vejam aí a matéria da revista Oeste. É uma terceira investigação a respeito da facada no Jair Bolsonaro, supostas ligações com o PCC, tá? Eu vou ler uma outra matéria aqui para vocês, em tela inteira, e depois a gente volta para comentar isso aí de maneira um pouco mais aprofundada. Polícia Federal encontra laços do PCC com ex-faqueador de Bolsonaro. Adélio Bispo seria velho amigo de membro do maior grupo criminoso do Brasil. Pouco mais de um mês após o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, a principal linha investigativa da Polícia Federal era que o PCC, maior facção criminosa do país, podia estar por trás de Adélio Bispo, autor da facada no Presidenciável. Uma das principais suspeitas dos investigadores, comandados pelo delegado Rodrigo Moraes, guardem esse nome, recai sobre Cleiton Ramos de Souza, membro do PCC, o Veinho, como é chamado pela facção, e amigo do Adélio Bispo. Os dois se conheceram em Montes Claros, onde ambos nasceram e cresceram. Até esse ano, ainda mantinham contato por meio de redes sociais. Veinho tem passagens por homicídio e já cumpriu pena no presídio regional de Montes Claros. Agora vamos voltar para o título da matéria? Olhem para a seta vermelha. Essa matéria é de quase exatamente 5 anos atrás. 18 de outubro de 2018. Bolsonaro nem presidente era ainda. Vejam só, tá? Vou fazer um relato aqui para vocês que pode até complicar a minha vida, mas, como diz o ditado, o que é um pum para quem já está todo borrado. Eu estou sendo processado pelo Rodrigo Moraes, o delegado citado na matéria. Tá? Ele foi o responsável pelos 2 primeiros inquéritos do caso Bolsonaro. Como vocês viram aí, a principal linha investigativa era a ligação do Adélio Bispo com o PCC. Essa matéria vai além, tá, pessoal? Ela tá lá no meu Twitter. Se vocês quiserem ler a matéria inteira, é bom que o façam antes que atirem do ar. Mas existem ligações também dos advogados do Adélio
com criminosos do PCC. Tá? E o Rodrigo Moraes chefiou esses dois, presidiu esses dois inquéritos, né? E, no final de ambos, disse que o Adélio Bispo agiu sozinho. Essa linha investigativa sobre as ligações dele com o PCC foi abandonada. Ela foi retomada depois por um outro delegado, né, depois que o Moraes foi afastado. Qual a acusação do Rodrigo Moraes contra mim? Eu ter meio que afirmado ali que poderia haver uma ligação entre o abandono dessa linha investigativa e o trabalho dele. Que ele era uma pessoa inexperiente, não tinha experiência nenhuma de campo. Ele, por exemplo, quando assumiu o caso, não foi até a Polícia Civil de Minas Gerais para conversar com os delegados que fizeram diligências, porque houve um período ali de indefinição, né, para saber se era a Polícia Civil de Minas Gerais ou a Polícia Federal que investigaria o caso. Nesse meio tempo, a Polícia Civil de Minas fez várias diligências na Polícia de Juiz de Fora e o Rodrigo Moraes não foi lá para conversar com esses delegados. Então, eu fiz esses questionamentos. Ele resolveu me processar. O processo estava parado, né? E coincidentemente, assim como aquele do Freixo, né, que eu já fui condenado, ele voltou a andar. Tá? Enfim, agora existe essa terceira investigação indo em direção ao mesmo, né, no mesmo caminho ali da questão do PCC. Tá? A gente está falando, pessoal, como eu já disse aqui, 5 anos atrás. 5 anos atrás. A gente está andando em círculos. Tá? Quem quiser não entender, quem fizer a opção por não entender o que acontece, beleza. É uma escolha sua. Eu não estou dizendo aqui que o Rodrigo Moraes age de má fé. Ele hoje é diretor de inteligência da Polícia Federal, tá? Diretor de inteligência da Polícia Federal. Muito amigo do diretor-geral da Polícia Federal. Né? Já trouxe essa contradição para vocês. O Alexandre Ramagem foi impedido de se tornar diretor-geral da Polícia Federal por ser próximo da família Bolsonaro, por ter sido a pessoa de dentro da PF, ele que é delegado, né, responsável pela segurança do Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. O atual diretor-geral da Polícia Federal, nomeado pelo Lula, cumpriu exatamente a mesma função durante a campanha de 2022. Ele é próximo do Rodrigo Moraes, não é a primeira vez que o Moraes é subordinado dele. O Moraes que também já trabalhou no governo da Dilma, grandes eventos na época de Olimpíada, de Copa do Mundo. Nessa época ele era subordinado ao atual diretor-geral da Polícia Federal. E ele recebeu esse ano como prêmio, por sua fidelidade, o cargo de diretor de inteligência da PF. Ele, por exemplo, foi o responsável por aquela operação contra o Frederico Wassef, ex-advogado do Bolsonaro. Ele estava num restaurante em São Paulo, né, e a polícia bateu lá, apreendeu o celular dele, revistou o carro, né, e essa operação partiu do setor que tem o Rodrigo Moraes como diretor. Não estou dizendo aqui que ele tem um conluio para impedir que a investigação ande para frente, que seja descoberto se existe, né, alguém por trás da tentativa de assassinato do Bolsonaro. Eu levantei questionamentos e fui, né, processado por ele. Vamos ver como é que vai ser o final dessa história, né? Mas está aí para vocês. Essa notícia surgiu agora, né? A Revista Oeste trouxe para a gente em primeiríssima mão. Se a gente for depender da mídia tradicional, nem ficaria sabendo. Mas é a mesma linha investigativa de 2018, 5 anos atrás, que foi abandonada. Tá? Vamos lá, chegamos ao nosso tema principal de hoje, as fontes do Lula. Ontem ele fez aquele pronunciamento constrangedor, né, com a Janja escrevendo lembretes para ele, né? Fale sobre paz. Aí o Lula vai lá, pega o negócio dele. É importante, né? A gente tem que defender a paz e tal, né? E ela com a cara meio de enjoada. O clima era meio esquisito, né? O clima era bastante esquisito. Em um dado momento, eu trouxe isso para vocês no segundo vídeo de ontem, né? Ele disse que 1.500 crianças tinham morrido nos bombardeios contra Gaza. E aí eu fiquei pensando, de onde esse maluco tirou esse número? De onde este cara tirou esse número? Eu trouxe para vocês aquele vídeo dele, né, que existe na internet, dizendo a gente criava número, a gente ia inventando, a gente ia mentindo, porque era bonito falar mal do Brasil. É um cara que está acostumado a mentir. Né? Então, surgiram números ali, 1.500 crianças, e, pô, arrancou da onde esse número, né? E hoje a gente descobriu
de onde esse número surgiu. O antagonista publicou essa matéria aí, né, em que em vídeo eles falam justamente isso, né, que o Lula está usando informações do Hamas para fazer seu pronunciamento em rede nacional, TV aberta, né? Vejam só a responsabilidade, o cara está falando para o Brasil inteiro, se bem que poucas pessoas assistem, né? Mas, enfim, é o presidente da República fazendo um pronunciamento e acusando Israel de ter matado 1.500 crianças palestinas, tendo o Hamas, o grupo terrorista, como fonte de informação. E a confirmação vem pouco depois, com esta publicação aí do Ricardo Noblat, que a gente sabe que é fãzaço do Lula, né? Além de ser fã também do Che Guevara, do Fidel Castro, com quem inclusive ele tem foto, né? Ele novinho ali com o Fidel Castro. É esse cara aí que fala sobre preservar vidas, né? De ser contra a violência, de querer a paz, né? Enfim, vocês estão vendo aí, ele está replicando o trecho de uma matéria da BBC, né, que é um conglomerado de notícias do Reino Unido, que hoje, né, o número oficial, tá? Oficioso, dado pelo Hamas, é de 1.700 e poucas crianças mortas na faixa de Gaza. Anteontem, quando o Lula montou aquela operação para fazer aquele pronunciamento, o número era de 1.500 e poucas. Tá? Então, a gente tem um presidente da República que, por mais que no pronunciamento dele tenha dito que os atos do Hamas foram terroristas, ele ainda, em momento algum, disse que o Hamas é um grupo terrorista. Ele não condenou as motivações do Hamas, de maneira alguma, e está usando aí a prova de que ele tem lado, é que ele está usando números fornecidos pelo grupo terrorista. A gente vê, inclusive, o próprio Noblat, o Metrópolis e outros órgãos de imprensa aí usando esses números. Né? De acordo com médicos palestinos, isso. Quem é que manda nos médicos palestinos? É o Hamas. Eles dizem o que o Hamas mandar. Né? E para encerrar de vez essa história, né, pelo menos para as pessoas que querem enxergar a verdade, de que, na prática, não existe diferença entre Hamas e Palestina, porque quem comanda a faixa de Gaza é o Hamas. Como eu disse aqui em vídeo ontem para vocês, é a mesma coisa do narcotráfico nos morros do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Não adianta dizer que a lei vale dentro de uma favela, de um morro, numa comunidade comandada pelo tráfico, porque não vale. Quem manda é o narcotráfico. Né? E em Gaza é a mesma coisa. Quem manda é o Hamas. Mas as pessoas insistem nessa, de achar que existe alguma diferença ali. Tá aí o primeiro-ministro da Palestina dizendo que não condena, não chama de terrorista o ataque do Hamas. Porque existe muito mais coisa antes, né, do primeiro ataque, a história não começa ali, né, existe um contexto, é sempre essa historinha. Ontem eu tive, não diria uma briga, né, mas o Mark Ruffalo, né, o Hulk lá dos Vingadores, fez uma postagem, ele que é um idiota completo, manipulado, um idiota útil, né, pedindo paz agora e tal, não condena nada que foi feito contra Israel. E aí eu postei lá em inglês, né, perguntei, vem cá, cara, e você que se empenhou tanto nas eleições aqui no Brasil, a Amazônia tá pegando fogo, os índios estão morrendo, a ministra do Meio Ambiente faz viagem de jatinho de 25 minutos, o ZONG dando 35 milhões, 80% sendo gasto com viagem, você não vai se pronunciar, o teu foco agora é no Oriente Médio. Aí apareceu um muçulmano lá, né, que quando eu morei na Nova Zelândia, era gíria e eles não se importavam, né, serem chamados de Mohammed, quando você não sabe, ô Mohammed, né. Aí o cara se metendo lá, falando, por que tu não faz isso, por que tu não faz aquilo? E eu comecei a argumentar com o cara e levar esse cara para o lugar onde eu queria, tá? Eu posso até trazer para vocês em vídeo depois, se vocês assim o quiserem, mas tá lá no Twitter, é só vocês procurarem minhas respostas que vocês vão encontrar. Eu consegui cercar ele e perguntei, vem cá, os responsáveis pelos atos terroristas, eles vão para o paraíso ou vão para o inferno? E é aí que sempre, sempre, sem exceção, qualquer islâmico morre na praia. Tá? É isso que eu falo para vocês, não existe essa diferença entre radicais e pacíficos. Porque o pacífico, pessoal, na prática, é um cara que não tem coragem de fazer o que o radical faz, mas aplaude. Não tem coragem de dizer que é errado, que essa pessoa vai para o inferno, que ele cometeu um crime inaceitável. Porque é o que está no livro sagrado, e o livro sagrado deles é a lei islâmica. Tá?
Enquanto o resto do mundo não compreender isso, meu. Ai, ai, ai. Olavo de Carvalho falava tanto sobre isso, né? O Islã é uma religião dominante. Ela não aceita a coexistência, tanto é que não se mistura quando vai para o Ocidente. Mas isso aí, ao longo dos próximos anos, eu espero que as pessoas aprendam na marra. Forte abraço, a gente se vê por aí.